Toda vez que se fala sobre cultura em gerenciamento de projetos e sobre mudanças culturais, eu me lembro de uma piada antiga, né, que dizem que num país da América Central, ou da América Latina, havia uma... O pessoal gostava muito de mambo, né? Mambo, aquela dança, né, que o pessoal faz coisas. E numa das milhares de revoluções e de trocas de poder, né, porque são comuns nesses países, não sei exatamente porquê, o ditador de plantão, o camarada que deu o golpe e tomou o poder, convenceram ele que o problema do país era o mambo, né? Todo mundo dançava mambo. Então ele resolveu, a primeiro decreto dele, acabamos com o mambo. Hoje acaba o mambo. Então, como é que ele fez, né? O país tinha várias praças, né, e essas praças o pessoal se reunia no domingo para dançar mambo, tocar mambo e dançar mambo, né? Então, para dar um exemplo, ele chegou lá na praça e estava aquela praça, era um domingo de sol, aquela praça cheia de gente dançando, cantando e tal, e daqui a pouco ele parou, entrou na praça, ele, o séquito armado dele, lá todos os militares, né? Cortaram o som e ele chegou lá e disse assim: senhoras, se acabou el mambo. Aí foi aquele susto, né? Todo mundo olhando para a cara do outro, parou o som, etc. Só que naquela altura já eram 3 horas da tarde, o negócio tinha começado às 8 da manhã, né? Já tinha aqueles caras que estavam meio chapados, meio bêbados. Então tinha um cara lá com a cara na mesa, assim, completamente pó. E aí o cara fala o seguinte, né? O cara acordou com aquela bagunça toda, não entendeu nada, porque só era para acabar de noite, ainda tinha sol. E ele olhou e perguntou assim: que passa? Que passa? Que passa? E a turma em volta, né, mandando ele calar a boca. Disse assim: se acabou el mambo. E aí o outro acordou do lado e dizia: que? E o cara: que se acaba el mambo. Aí começar aquele diálogo, né? Os dois cantores estavam no palco ali, sentados, olhando naquela confusão. Um cutucou o outro e disse assim: interessante, né? Que passa, acabou el mambo. Que se acabou el mambo? E começaram os dois, né? Aí as dançarinas, né, ouviram aquilo e começaram a dar aquela rebolagem. Que se acaba el mambo? Que. Daqui a pouco, o cara que tocava o chocalho, né, chegou, começou a ouvir aquilo e disse: não, tá bom, né? Tá bonito. Aí, tchau. Resumindo a história, 5 minutos depois, o cara do trompete lá, dos metais, né? 10 minutos depois, estava todo mundo dançando, inclusive o comandante já, né? Não era bobo nem nada, já pegou uma morena e saiu dançando. Resultado da história, o mambo continuou solto. Quando eu lembro, por exemplo, da corrupção no Brasil, eu me lembro dessa história. Eu tenho 63 anos. Eu tinha 12 anos na Revolução de 64, mas eu sempre me informei, eu era pré-adolescente, né? Sempre gostei de ler jornal, etc. Um dos motes da Revolução, hoje em dia todo mundo é contra os militares, mas naquela época muita gente era a favor, né? Um dos motes da Revolução foi acabar a corrupção no Brasil. 21 anos depois, quando veio a história das diretas, uma das motivações era: com democracia teremos transparência e vai acabar a corrupção. Aí nós elegemos o Sarney e depois o Collor. E o Collor foi para a rua para acabar com a corrupção. Aí entrou o Itamar, entrou o Fernando Henrique, e quando entrou o Lula em 2002, a bandeira do PT qual era? Acabar a corrupção. E agora nós estamos querendo botar o PT para fora para acabar a corrupção. Então, pessoal, o resumo da história é muito simples. Não se acaba o mambo assim. Não é mudando as pessoas que a gente consegue mudar uma tradição, uma cultura. Então, o que existe no Brasil é uma cultura. E a gente só muda uma cultura quando a gente se prepara para isso. Hoje eu acho muito engraçado. O cara pega, vai para a rua e grita assim: ei, Dilma, vai tomar caju, e acha que ele está tendo uma grande participação política. O cara começa a bater panela na varanda e acha que está participando. Não está participando de porcaria nenhuma. O único jeito da gente acabar com isso, da gente tentar, é mudar a cultura.
É possível mudar a cultura de um povo? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. O Brasil já viu isso mudar. Quem conhece a situação da mulher 50 anos atrás, a situação da mulher hoje, sabe que houve uma mudança cultural. Então, pessoal, o que a gente precisa é, primeiro, se informar, estudar, entender. Alguém aqui sabe o que é voto distrital, por exemplo? Eu acho que um grande caminho para o Brasil acabar com a corrupção é esse. Agora, não é batendo no PT, batendo no PSDB, chamando os militares de volta. O mambo vai continuar tocando, não vai ter jeito. Só vai mudar efetivamente quando, primeiro, nas nossas atitudes do dia a dia, a gente acreditar que isso pode mudar. A gente criar informação, a gente estudar, a gente tentar fazer um debate. Não adianta ficar batendo panela enquanto a Dilma está falando. Você tem que ouvir o que ela fala, educadamente, e depois dizer, ó, isso aqui é mentira, isso aqui está errado, isso aqui está errado. Usar a rede social não para xingar os outros, usar a rede social para trocar ideias, porque só assim a gente vai para frente. Então, se a gente não quer que toque mais mambo, ótimo, é o direito que assiste. Agora, não pensa que trocando o ditador vai mudar o mundo. Então, a história é essa. E a influência que a cultura tem nos resultados, isso vale para o nosso mundo de gerenciamento de projetos também. Mas isso é um papo para outra vez.